Relacionamento ou competição? O que que você tem hoje na sua vida? Muitos casais acabam entrando num joguinho de relacionamento e acabam fazendo da convivência um com o outro uma grande competição. E por que isso acontece? Porque tem complexos e traumas que precisam ser tratados. Necessidade de se destacar, necessidade de validação. E isso acaba trazendo um comportamento mais competitivo diante do outro. Ou seja, é uma situação onde normalmente a pessoa ela busca se destacar. Algo ou algum motivo em específico faz com que ela tenha esse tipo de comportamento. Essa necessidade, mesmo que quase que como uma compulsão, algo que muitas vezes é gerada de maneira inconsciente, por conta de um histórico, de um passado que trouxe à tona essa necessidade de fazer com que essa pessoa seja competitiva, de fazer com que essa pessoa busque sempre se destacar de alguma forma. De certa maneira, isso não está errado. Por quê? A competitividade no mercado de trabalho, ela é positiva. Dentro, por exemplo, de uma sala de aula, de um curso, de uma preparação, é óbvio que aquela pessoa mais dedicada tem como um fator motivacional a competitividade, ela vai buscar se destacar. E isso passa a ser algo saudável. Agora, quando essa pessoa traz para as suas relações interpessoais a competitividade, é algo que precisa ser observado. Por que que isso está acontecendo? Uma relação, as relações de uma maneira geral, principalmente a relação amorosa, vamos dizer assim, de casal, que é competitiva, ela acaba trazendo futuramente desgastes. Por quê? Você parece que está o tempo todo num cabo de guerra, tentando equilibrar a situação enquanto a outra pessoa está o tempo todo querendo, de certa forma, competir com vocês. Ou quando os dois são assim. Aí o problema pode ser muito maior porque no começo pode ser algo até não perceptível, pode ser algo que o casal consiga levar, né, de alguma maneira, mas que lá na frente isso pode se tornar uma grande bola de neve e gerar conflitos e desgastes totalmente desnecessários que com certeza vão afetar o relacionamento. Então a gente precisa saber separar uma pessoa ser competitiva lá fora no mercado de trabalho é algo positivo e não necessariamente eu vou entender isso como algo depreciativo. Agora, quando eu trago para relacionamento, eu tenho que entender por que que eu estou trazendo isso para relacionamento. Qual é essa necessidade de eu ter que ser superior ao outro? Porque a competitividade é isso. Uma pessoa extremamente competitiva, ela, de certa forma, ela quer dizer que ela precisa se destacar. Ela quer dizer que ela é melhor que os outros. Só que para uma relação dar certo, não existe um ser melhor que o outro. Existem papéis, funções, e eu não vou entrar no mérito do que seriam papéis ou funções, mas cada um tem o seu papel no sentido de contribuir para o crescimento da relação. Cada um tem a sua função dentro da relação. E eu não estou trazendo aqui a função do que o homem precisa ser, do que a mulher precisa ser, do que o homem precisa fazer isso, a mulher precisa fazer aquilo. Não é nesse sentido. Mas é entender que existem, entre aspas, diferenças entre o que é o indivíduo masculino e o indivíduo feminino e que isso precisa entrar em harmonia. Ambos precisam trabalhar juntos para somar. É construir
através de um objetivo e de um propósito em comum, uma vida a dois. E não entrar num relacionamento para que esse relacionamento seja um embate para ver quem é melhor, quem se sobressai, quem faz isso ou quem faz aquilo, quem tem a capacidade disso ou daquilo. Qual é o relacionamento que vai dar certo dessa forma? Qual é o relacionamento que consegue sobreviver você tentando provar o tempo todo para você e para o outro que você é melhor que o outro? Para pensar o que é a tua relação hoje. Ela é um relacionamento de verdade que busca equilíbrio, e esse relacionamento significa companheirismo, cumplicidade, presença, tá? Dedicação, apoio um ao outro. Ambos, seja quem for, homem, mulher, vão ter dificuldades na vida. Vão ter altos e vão ter baixos. Vai ter momentos em que o homem ou a mulher vão estar para baixo, vão receber uma rasteira da vida de certa forma, né? Vai ter algum percalço. E naquele momento você pode não estar tão bem emocionalmente equilibrado, seja lá ou fisicamente, a ponto de realmente aguentar a situação sozinho. E enquanto casal, é nesse momento que o outro tem o papel de dar apoio. Isso é companheirismo, é cumplicidade, é diálogo, é presença, é compartilhar as dificuldades, mas também, né, as vitórias. Quando o casal tem essa estrutura, o casal está se unindo num propósito e num objetivo de construir essa vida a dois. Você pode ter certeza, esse relacionamento, ele é um relacionamento saudável, ele é um relacionamento que tende a crescer, ele é um relacionamento que tende a se fortificar e solidificar essa relação. Porque você sabe que você pode contar com o outro nesse processo de construção, nesse processo de crescimento. Então não é um crescendo, são ambos crescendo, se dedicando. Pode ser que em um determinado momento um tenha que apoiar o outro para que ele se desenvolva um pouco e depois troca as posições. Eu já me desenvolvi, agora eu vou dar o suporte para que você também cresça. Isso é perfeitamente normal. Conheço vários casais que trabalham dessa forma, trabalham entre aspas, né? Que tem, um acordo, vamos dizer, de casamento, de relacionamento dentro dessa estrutura e deram certo. Estão dando certo até hoje. Estão construindo, seus patrimônios, estão construindo a sua família, estão solidificando cada vez mais a relação. Mas por quê? Porque estão atuando juntos, de maneira harmoniosa, comunicando o interesse um pelo outro. Com o diálogo, ele é muito importante. Você precisa comunicar. O que a gente chama disso? É comunicar amor, é ter tempo de qualidade com o seu parceiro, com a sua parceira. Vocês estão construindo uma vida e vocês são um casal. Vocês têm uma relação e que vocês precisam também solidificar essa relação. O que é que eu vejo muito por aí? Vai se perdendo o diálogo, vai se perdendo determinadas afinidades, o relacionamento ele vai esfriando de alguma forma, né? E você vai entrando numa zona de conforto, que não é nada confortável ou agradável, mas que você não faz nada para mudar. E muitas vezes também, quando isso começa a acontecer, é quando mais fica evidente a competitividade entre um casal. Ah, ele não está fazendo nada, por que que eu vou fazer? Ah, ela está deixando as coisas desse jeito, por que que eu vou atrás? Por que que eu preciso correr atrás? Por que que sou eu que tenho que dar o passo? Bem, eu diria que se você está se questionando a esse respeito, se você está tendo essa percepção, então sim, é você que tem que dar esse passo. Porque se você tem se questionado a esse respeito, significa dizer que você está vendo para onde o relacionamento está caminhando. Então você tem que se questionar se você realmente tem interesse em manter esse relacionamento.
Ah, eu gosto, mas eu não vou fazer nada porque o fulano não está fazendo. Então deixa quieto. E por que que você tem que esperar o outro tomar uma atitude, a outra tomar uma atitude? Por que que você não pode iniciar o processo? Por que que você não pode comunicar amor? E aí eu digo comunicar amor é diálogo, é demonstrações. Esses dias eu estava conversando, com uma pessoa e exatamente falando sobre essa questão do casamento, como as coisas estão desandando no casamento. E basicamente deixaram de ser marido e mulher para ser pai e mãe. E o casamento está esfriando. E no diálogo, na conversa, começou-se a descobrir algumas situações, né? Então, percebeu-se também, quando eu estava conversando com essa pessoa, principalmente a apatia diante de uma possibilidade de mudança. Ah, mas a coisa está acontecendo assim, o que que eu vou fazer? Ah, mas ela não tem mais interesse, o que que eu vou fazer? E nesse primeiro momento, o que que precisava se observar? Por que que esta pessoa deixou chegar nesse nível? E foi uma coisa que eu conversei a esse respeito com ele, que eu disse: por que que você está jogando, de certa forma, a responsabilidade nela? Quando vai se discutir, quando vai se fazer uma análise mais detalhada, o que é que a gente tem aqui? Fiz uma percepção com ele no sentido de que ele entenda que ele já vem se sabotando em diversas situações. Então, é uma pessoa que já tem cometido sabotagem consigo. É uma pessoa que já vem se deteriorando emocionalmente, fisicamente, praticamente todas as formas possíveis e imagináveis. E o que é necessário aqui? Primeiro, antes de tentar resgatar o casamento, é se resgatar. Então, aonde está o amor próprio? Aonde está a autovalorização? Aonde está a autorresponsabilidade, a autoconsciência acerca de si enquanto indivíduo, se reposicionar enquanto pessoa, enquanto ser humano, para que você possa primeiro se valorizar e aí sim, só o fato de você começar a cuidar de você, a se valorizar mais, já vai gerar no outro uma percepção diferente acerca de você. O outro não vai te valorizar se ele percebe que você mesmo não se valoriza. Então, nesse primeiro momento, é importante você começar a cuidar de si, para que a partir daí a outra pessoa perceba o processo de mudança. E nesse processo de cuidar de si, de melhorar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, o que é que vai acontecer? Você vai passar por um processo de transformação. A outra pessoa vai iniciar uma nova percepção a seu respeito. Ela pode começar o processo de te valorizar só por te ver tendo esse cuidado especial com você mesmo. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, você vai fazer em paralelo o quê? Você vai começar, quando demonstrar, por exemplo, as mudanças que você está tendo. Então, não é chegar e falar, olha, tá vendo? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo... Não. A pessoa vai perceber que você está fazendo. E você vai começar a mudar através do exemplo. O que é isso? Você vai ser uma pessoa mais recíproca, mais comunicativa, mais carinhosa com a sua parceira, com o seu parceiro. Ele vai perceber através da sua mudança de comportamento. E esse é o momento de entender se o casamento se resgata ou não. Por quê? Normalmente, se a outra pessoa ainda tem interesse, ele vai tender a responder positivamente aos seus impulsos. A sua mudança de comportamento, as suas tentativas de aproximação, de reaproximação da relação. Então, isso é uma questão que é ação e reação. Vai ser consequência a reação da sua esposa ou do seu marido a partir do momento que você mudar. Agora,
Se este outro indivíduo realmente não tem mais nenhum interesse, vai ser o momento que ele vai perceber que não tem mais o que resgatar na relação. E isso também é positivo, porque se não tem mais resgate da relação, ambos vão entender que precisam seguir suas vidas. É melhor do que continuarem casados, empurrando a relação com a barriga e principalmente sendo infelizes, porque estão fechando portas, né? Tirando oportunidade de conhecer pessoas que realmente podem trazer à tona um novo patamar de relacionamento. E às vezes é um pouco dolorido a gente pensar dessa forma, mas isso pode significar que a trajetória desse casal já se encerrou. Claro que a perspectiva é tentar reconstruir o processo desde que tenham interesse nos dois em reconstruir. Mas se eu estou vendo que a situação não está mudando, que não há reciprocidade nesse processo de resgate, não tem para que eu continuar apertando a mesma tecla, porque isso é só trazer desgaste, é só trazer sofrimento e empatar a minha vida de seguir adiante. Mas eu diria que em torno de 90% das chances de resgatar esse casamento, de resgatar essa relação. Por quê? Porque já existe toda uma estrutura e vocês não chegaram aonde chegaram por um acaso. Vocês chegaram onde chegaram exatamente porque existe um envolvimento, existe um sentimento. Mas estão passando por um momento em que esse desgaste ele está ocorrendo. Mas por que que esse desgaste está ocorrendo? Porque além de ter deixado o relacionamento esfriar, as pessoas nessa relação não passaram a cuidar de si. É como eu falei, deixaram de ser marido e mulher, deixaram de ser indivíduo e vivem em função do filho. Viraram pai e viraram mãe. Não está errado, mas eu tenho que saber equilibrar a minha vida entre me tornar pai e me tornar mãe com a manutenção do meu equilíbrio emocional e do meu amor próprio e a manutenção de um casamento. Se isso não acontece, não tem como esse relacionamento durar. Eu citei a situação, esse exemplo de um relacionamento em termos de casamento, mas acontece também em namoros, né? Por que que se desgasta? Porque há competitividade, porque há falta de amor próprio, porque entra num cabo de guerra. No namoro isso é muito mais comum, né? Existe essa questão da competitividade e ninguém dá o braço a torcer para nada. Outra situação que também é muito comum no relacionamento é que a falta de diálogo faz com que apenas você esteja presente fisicamente. Eu estou ali de mão dada, andando para cima e para baixo. Eu sento numa mesa, eu vou partir para o celular. Ou seja, não se tem mais a convivência, o relacionamento. Ah, vamos sair para jantar? Tá, vamos sair para jantar. Sentam os dois no restaurante, daqui a pouco cada um faz o pedido e cada um pega seu celular. E fica cada um no seu celular. Ninguém conversa, não você não vê relacionamento, não comunicam amor, não demonstram amor, não tem companheirismo, não tem nada. Isso as pessoas não conseguem muitas vezes perceber, mas isso é um fator que vai destruir o relacionamento com o tempo. Porque daqui a pouco você está há mais tempo no celular do que convivendo efetivamente com aquela pessoa que está ao seu lado. E aí morre o diálogo. Quando morre o diálogo, morre as demonstrações de carinho, de afeto na relação. Aí começa a falar o básico. Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Cheguei, boa noite, vou comer, tô cansado, vou dormir. Cadê o momento do casal? Cadê o momento de relação, de se relacionar? E se por algum motivo ali tiver algum impulso, algum instinto mais físico, acontece alguma coisa de intimidade. E que também essa intimidade, ela vai morrendo com o tempo, porque vai se perdendo o interesse, vai se perdendo. Relacionamento é cultivar o interesse todos os dias.
E isto não é só o papel do homem, é também o papel da mulher. Porque tem muita mulher que acha que é só a função do homem cultivar a relação. Eu canso de ter conversas ou ver situações em atendimentos que eu faço de coach, onde quando tem a percepção, a mulher sempre espera a atitude do homem nesse sentido. Mas ela não toma uma atitude. Não é que ela é oferecida, não. Ali é um casal, um relacionamento. Ambos têm vontade, ambos têm interesse, ambos se gostam, então ambos têm que trabalhar para o equilíbrio da relação. Não é só um. E a maioria das mulheres, pelo que eu percebo, ela sempre espera que só o homem faça esse cultivo, faça essa questão. Eu entendo que a mulher, normalmente, ela tende a ser mais sentimental. Então, para ela estar, vamos dizer assim, disponível para a intimidade, ela vai acumulando uma série de situações ao longo do dia, para que ao final do dia ela esteja com interesse no seu parceiro. É perfeitamente normal. O homem, ele é um pouco mais físico, ele é um pouco mais racional. Mas você também pode dar o start na situação para que o homem comece a se movimentar também de alguma forma. Existe essa possibilidade e não é demérito de um nem do outro. Quando estão em relacionamento, ambos têm que trabalhar para o crescimento da relação. Temos que entender que, se não houver comunicação, se não houver tempo de qualidade, como é que essa relação vai se manter? Como é que essa relação ela vai crescer? E tudo isso cai por terra quando se tem um espírito de competitividade no relacionamento. Quando se tem uma postura competitiva. Porque se você se acha, ou se você de alguma forma, consciente ou inconsciente, quer se destacar, quer ser melhor que o outro, significa dizer também que você é mais, de certa forma, orgulhoso. Você não vai dar o braço a torcer. Você não vai correr atrás. E quando eu falo correr atrás, é no sentido de que, se eu tenho uma relação, eu tenho que me movimentar em favor desta relação. E normalmente a pessoa competitiva, ela é orgulhosa, ela não vai querer dar o braço a torcer. Então, se o outro não faz, eu também não vou fazer. E aí a relação vai findar. A relação vai se desgastar. Ou o que é pior, dependendo do tipo de pessoa com quem você está lidando, a outra pessoa pode, ou até mesmo você também, começar a buscar por fora satisfações que você não tem no relacionamento. E o que é uma grande bola de neve, porque vocês não terminam e ao mesmo tempo estão procurando por fora, né, aplacar determinadas vontades e desejos que poderiam estar sendo entre o próprio casal. E é isso que, na maioria das vezes, acaba acontecendo. Então, a pergunta é: você está numa competição ou você está num relacionamento? Diante de tudo que eu falei aqui, faz uma análise da tua relação hoje e verifica, primeiro, se realmente ainda há um interesse nessa pessoa, se vale a pena buscar mudar esse padrão que vocês estão tendo de relacionamento, né? E começar a resgatar a relação para uma relação saudável. Então faz essa análise, faz essa reflexão, avalia, verifica qual é a situação que você está hoje e busca compreender o que você pode fazer para mudar. É o momento da gente parar para compreender que tipo de relacionamento eu estou tendo, ou o que eu tive e que não deu certo, e qual é o relacionamento que eu busco a partir de agora. O que é que eu quero para mim? Se eu estou num relacionamento, então vamos, e eu gosto muito, vamos tentar resgatar e mudar esse relacionamento. Para que ele seja algo positivo, para que ele seja algo saudável e que para que a gente trabalhe junto na construção desse relacionamento. Se eu estou solteiro, então eu vou ter uma percepção hoje do tipo de pessoa que eu quero do meu lado.
Se eu estou vendo que é uma pessoa que vai gerar competitividade na relação, será que vale a pena eu começar a me envolver? Será que vale a pena eu entrar nessa história? Se eu gostar muito, se eu ver que tem perspectiva de mudança, beleza. Vamos lá, vamos ver o que que acontece. Não custa tentar. E que tem grande chance de dar certo. Mas se eu vejo que não há perspectiva de mudança, que a interpretação da pessoa é dessa forma, que ela age dessa forma, no fato de eu estar conhecendo alguém, então não é isso mais que eu quero para minha vida, então repense se vale a pena continuar esse conhecimento, né? Continuar esse conhecer com essa pessoa, sabendo que ela é extremamente competitiva e que ela não tem perspectiva de mudança. Isso é um ponto que a gente tem que estar observando hoje, para saber onde é que a gente está se colocando e saiba se posicionar. Saiba trabalhar o seu amor próprio, saiba se equilibrar, busque se valorizar para ser valorizado na relação. Senão, não tem como esse relacionamento dar certo. Tá bom? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. A gente tem aqui as redes sociais, tem aqui o canal, pode deixar uma pergunta, um questionamento no vídeo e a gente vai estar respondendo. Ou me procurar nas redes sociais vizinhas como Instagram, TikTok e Facebook, que a gente vai estar sempre atuando para ajudar no que for possível vocês. O nosso propósito aqui é gerar conteúdo que vocês possam refletir, trazer uma perspectiva nova, né? Trazer mudanças, fazer uma reflexão para mudar padrões mentais, padrões de comportamento. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.